Pastor manjado, né, gente? Bom dia. Cara manjado. Eu cheguei de férias. Segunda-feira tá a mensagem do pastor Maurício lá. Você vai pregar que dia lá? Eu digo, gente, rapaz, cheguei de férias hoje. Não, mas eu vou sair de férias agora. É um prazer, gente, estar aqui com vocês mais uma vez, porque compartilhar a palavra de Deus é sempre bom, é uma missão, e nesses dias de tantas coisas diferentes, nós precisamos muito da fé um dos outros. Então eu preciso que você continue crendo, continue confiando, porque sua fé reforça a minha fé reforça a sua fé, nossa devoção reforça a devoção do outro, e quando nos vemos e oramos juntos e louvamos juntos, nos apoiamos mutuamente, e isso é bom demais. Nós precisamos da comunidade cristã, e precisamos que a comunidade cristã esteja forte, fortalecida pelas orações, pela leitura bíblica, pelo louvor, né, pela missão evangelizadora, pela força das mulheres que hoje, em seu dia bem lembrado, né, são mulheres que sustentam a igreja com orações e trabalhos. Então nós precisamos da fé uns dos outros. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24, verso 29 a 31. Mateus 24. O capítulo 24 do livro de Mateus é um capítulo no qual Jesus Cristo prega o chamado sermão escatológico, no qual ele fala das coisas referentes aos últimos dias, coisas que aconteceram e estão acontecendo e vão acontecer, né? Então, parte do que Jesus falou já aconteceu, uma outra parte está acontecendo e uma outra parte ainda vai acontecer. Então, em todos os tempos, houve sinais de que um dia Cristo vai voltar. Em todas as gerações, Deus enviou sinais e os próprios homens cumpriram as profecias de Cristo, fazendo tanto o que é certo quanto o que é errado. Porque quando os homens, ao longo dos anos, fizeram guerras, estavam mostrando sinais da vinda de Cristo. Quando surgiram doenças, eram sinais da vinda de Cristo. E assim por diante. Vamos ler o trecho final do livro do capítulo 24. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar? Deus, tem misericórdia de nossas vidas e nos ajude a permanecermos firmes na Tua presença até este grande dia, Pai. Nos ajude a caminhar com o Senhor e a aprender com o Senhor e acreditar piamente de que isso aqui é Tua palavra, de que isso aqui é Tua profecia, de que isso aqui vai acontecer e nós seremos recolhidos pelo Senhor para estarmos ao Seu lado, louvando e adorando ao Senhor eternamente. Quebranta nossos corações, perdoa os nossos pecados e nos ajude a andar na Tua presença, a Te louvar e a ajudar uns aos outros, a todos, ambos, andarmos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa vê o horizonte deitar no chão. Para acalmar o coração, lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. O
paraíso se mudou para lá, por cima das casas cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La, vem andar e voa. Segue-se essa poesia composta por Marisa Monte, Carlinhos Brau, Pedro Baby e Arnaldo Antunes, falando de um lugar que eles não conhecem. Eles falam de um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Eles falam de um lugar onde há peitos fartos, filhos fortes, lares de mães, terras de herói. Ele fala de um lugar onde há paz, onde lá existe razão. Mas esse lugar não é conhecido nem por eles, nem por nós. Mas de onde veio essa ideia de que existe um lugar que seja um paraíso? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Portanto, todos os homens, de alguma forma, desejam, anseiam por um lugar diferente desse que a gente vive. Um lugar diferente desse. Mas que lugar é esse que a gente vive? Esse lugar que a gente vive é um lugar que é dividido em territórios, em países, dividido por línguas, por governos, divididos por moeda, divididos por cultura, dividido por preferências, e alguns até querem dividi-lo por raça. Alguns até querem dividi-lo por poder econômico. Um lugar estranho, um lugar inadequado para nós, criaturas de Deus. E o que tornou esse lugar inadequado foi o pecado, que fez dos homens arrogantes, que fez dos homens egoístas, que fez dos homens prepotentes, e que, portanto, quem com Deus anda, quem com Deus se ajunta, passa a se sentir estranho nesse lugar. Esse lugar é estranho. Mas, infelizmente, os homens acham que podem ser felizes aqui. Agora, para que serve mesmo a felicidade? Aliás, como ser feliz num lugar onde a gente cria laços com pessoas e depois essa pessoa parte e a gente fica aqui sem uma referência? Eu vou aonde? Se eu quiser ver meu pai hoje, eu vou aonde? Cadê ele? Onde é que ele está? Se eu quiser ver meu tio, tive um tio maravilhoso que gostava demais de mim, que fazia de tudo para me visitar, para brincar comigo, morreu. Onde é que ele está? Como é que eu vou ser feliz aqui? Se eu não posso mais ver esse meu tio, se eu não posso mais ver esse meu pai? Como é que eu vou ser feliz aqui se logo ali no interior do Nordeste tem gente ralando nesse sol, pisando na terra rachada? E eu aqui com o privilégio de poder ir no mercado ali, comprar um doce, um chocolate, ir para casa, reunir minha família. Como é que eu vou ser feliz aqui? Esse lugar, ele é inadequado para mim, ele é inadequado para você, ele é inadequado, e quem percebe isso, e quem sente isso, quem sente essa inadequação, é quem está andando com Deus. É quem está íntimo de Deus. É quem está orando, quem está buscando, está sentindo a dor que Jesus sente de ver a sua criatura vivendo dividida, vivendo, lutando entre si, se engalfiando, desejando e buscando meios escusos para conseguir o que se quer, e observando os homens buscando poder, lutando por poder, implementando falsas narrativas, um para destruir o outro. E todos defendendo uma democracia que na prática pessoal de cada um não existe. Porque quando perdem o poder, ficam querendo ver o mar pegar fogo para comer peixe frito depois. E quando voltam ao poder, se toma conta de tudo como se ele fosse a solução, o caminho, o meio pelo qual tudo se tornará novamente maravilhoso.
Tudo isso na percepção de homens pecadores, de homens caídos. Esse lugar, ele é inadequado para mim, ele é inadequado para você, ele é inadequado, mas a gente só percebe quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, quando a gente louva a Deus, quando a gente anda com Deus. E ultimamente tem sido perceptível o quanto esse lugar chamado Terra, Brasil, Bahia, Salvador, Cabula, Imbuí, quanto esse lugar é inadequado para a gente. A gente sai alarmado porque pode ser assaltado. A gente não tem segurança para deixar nossos filhos saírem e ali, a gente fica preocupado. Meu filho Guilherme, vocês conhecem, está estudando em São Paulo e a gente aqui alarmado. E aí, como é que vai ser? Sozinho lá? Como é que pode? Como é que a gente está na nossa terra, lugar que a gente nasceu, e a gente não se sente à vontade nesse lugar para ir e vir? Não existem leis, aliás, existem até leis, mas não existe homem nesse país para garantir a execução das leis, para garantir o ir e vir. Esse lugar, ele é inadequado. Portanto, você, meu irmão, não será feliz aqui, a menos que se iluda de que existe uma possível felicidade a ser alcançada aqui. E é óbvio, todo mundo está iludido achando que pode ser feliz aqui. Muita gente está iludida, e todos os que não creem em Deus da forma correta, e todos os que nem creem em Deus, estão achando que podem ser felizes nesse lugar. E aí, atribui a felicidade à conquista material, atribui a felicidade à conquista profissional, atribui a felicidade à conquista amorosa, à conquista... E aí vai se iludindo, achando que sim, podem ser felizes aqui. Mas esse lugar, ele é inadequado para nós. E nessa poesia escrita por esses artistas, eles até entram em contradição, porque quando ele fala lares de heróis, né, lares de mãe, terra de heróis, ora, um monte de feminista, um monte de liberais, um monte de pessoas cujos pensamentos, as ideologias são completamente desprovidas de temor a Deus, falando de lares de mães, né, peitos fartos. Ora, esse povo é a favor do aborto, mas aí entra em contradição quando compõe uma música dessa, falando de um lugar de paz, falando de um lugar onde as famílias têm um cantinho, um lugar, família, falando de família, de filhos fortes, de peitos fartos, de lares de mãe. Esse povo entra em contradição, porque dentro deles também há um anseio por um lugar de paz, por um lugar de tranquilidade, por um lugar de, poder ir e vir e viver com respeito, com dignidade, com segurança, coisa que somente Jesus pode dar para a gente. Lá no fundo, o coração deles anseia por um lugar de paz, de tranquilidade, coisa que somente Deus pode dar para a gente. Ultimamente eu estou me sentindo muito inadequado, muito desconfortável nesse mundo. Por toda essa politicagem em torno de tudo que tem acontecido. Por toda essa briga em torno de tudo que tem acontecido. Por não ter informações confiáveis em quase nada nesse país e nesse mundo. Desconfortável por perceber que toda essa politicagem fez da gente ameaça um para o outro. A gente está sentado afastado um do outro, a gente não se cumprimenta mais com um abraço. Hoje é dia das mulheres, a gente não pode dar um abraço. É o que fizeram com a gente. Ultimamente, eu tenho me sentido desconfortável demais nesse lugar. Mas não era para eu me sentir desconfortável somente pelo que está acontecendo, mas por tudo antes
e durante e depois disso tudo. Porque a Bíblia diz que nós somos aqui peregrinos. E nenhum estrangeiro se sente confortável fora da sua terra. Mas até que ponto nós percebemos que somos estrangeiros, peregrinos em terra estranha? Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Até que ponto? Acho que a gente foi se acomodando, construindo uma poltrona aqui nesse lugar, sentando, sendo abraçado pela poltrona e ficando e permanecendo aqui. Quando, na verdade, nós devemos buscar as coisas do alto, as coisas que são de Deus. Devemos trabalhar aqui. E ontem eu li uma frase interessante que as pessoas que mais trabalharam aqui na terra, os servos de Deus que mais trabalharam na terra, foram os que se apegaram a Deus e não a esse lugar. Os servos de Deus que mais trabalharam aqui foram os que buscaram o que não está aqui. Buscaram o que está lá. Os servos de Deus que mais produziram aqui foram os que buscaram o que não se faz aqui, mas o que está lá no céu. Lá está o nosso tesouro, lá onde não há choro. Lá onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao nosso Senhor. Lá está o nosso tesouro. E aí, esse texto que lemos diz que imediatamente após toda a tribulação que há de vir, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Lucas ainda diz que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Embora estejamos passando por tudo isso aqui, se buscarmos o Senhor, encontraremos nele consolo e esperança. E encontraremos esperança nesta fala de Cristo, na qual ele diz, ele afirma que ele vai voltar. E a vinda de Cristo será, em primeiro lugar, uma vinda pessoal. Versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A vinda de Cristo será uma vinda pessoal. E aí, Atos capítulo 1 diz: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Que lhe disseram, os homens vestidos de branco lhe disseram: Galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, a vinda de Cristo, de acordo com o texto que lemos, de acordo com o que Atos capítulo 1, verso 10 fala, será pessoal, porque da mesma forma que Cristo foi visto subir, será visto voltar. O Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Todos constatarão que é verdade o que diziam ser mentira. Todos, em todos os lugares, vão constatar, vão perceber, inevitavelmente, que o que dizem que é mentira, que nada, Cristo vai voltar nada. Que nada, Cristo, isso é a história da carochinha. Ou então os outros dizem, não, Cristo já voltou, veio dessa forma, daquela forma, desse jeito, já voltou. Agora é só seguir a vida. Falácias, mentiras. Mas todos constatarão que é verdade, Cristo voltará. Todos se darão conta de que não há mais tempo para a salvação.
todos se darão conta de que não haverá mais tempo para a salvação. Todos perceberão que zombar do Senhor e se opor ao seu ungido não foi uma boa escolha. Não é uma boa escolha. Como tem se falado hoje, domingo de carnaval, né? Qual foi o último domingo de carnaval que você passou dentro da igreja? Eu não lembro de nenhum domingo de carnaval em que a gente tenha vindo para o culto na igreja. A gente faz nos acampamentos. Mas o pessoal está colocando na internet aquela imagem da zombaria que fizeram pelas escolas de sambas no ano passado, Satanás arrastando Cristo. E hoje a avenida está vazia. É interessante, não sei se Deus se preocupa com isso, porque zombar de Deus sempre foi uma coisa praticada pelo homem ao longo de toda a história. Porque não só isso zomba de Deus, mas o pecado zomba de Deus. Tudo que é contrário a Deus, né, é uma ofensa a Deus. Mas é interessante observar a imagem do ano passado e a desse ano. Um Satanás vestido de vermelho, uma imagem, né, mítica de Satanás, esticando Jesus, arrastando pelo chão, uma pessoa representando o Cristo. E hoje a avenida está vazia. E todos aqueles que fizeram essa arte foram demitidos porque não tem recurso para manter a escola de samba sem o carnaval. De qualquer forma, é interessante. Mas a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Então não vamos ficar agindo infantilmente, se vingando, repostando, replicando essas coisas, porque não é nosso papel. Mas que todos vão perceber que zombar de Deus é a pior escolha que se pode fazer, vão. Porque Cristo vai voltar e a volta de Cristo será uma vinda pessoal. Pessoal. Todo olho verá. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí a nossa inadequação nesse mundo vai acabar. Porque nós vamos partir para o mundo, para a nossa casa. Para a nossa casa. Certo? Eu lembro da história de um missionário, um casal de missionários, que chegam de viagem depois de tanto tempo trabalhando fora do país. Eles voltam para casa. E aí o missionário está na expectativa de ser recebido pela igreja né, com honras, com festa. E aí quando ele chega, ele se decepciona porque só chega alguém com um recado, sua casa está pronta lá, o endereço é esse, tome aqui, vá, pode ir. E aí ele se decepciona porque ele passou tanto tempo trabalhando fora pelaquela igreja e a igreja não fez uma recepção para ele. E aí ele sai caminhando, a esposa dele observando, também missionária aqui com ele estava, observando, ele sai, vai caminhando, e aí ele volta para casa e ela pergunta para ele, o que está acontecendo? Ele disse, você viu? Você viu? A gente chegou de tanto tempo, né, trabalhando fora e agora a gente chega de volta e nem uma recepção, nem sabe, nada. Ela disse, é porque a gente ainda não voltou para casa. É porque a gente ainda não voltou para casa. Nossa casa não é aqui. Então, é interessante ter essa percepção. Nossa casa é lá onde está o nosso tesouro, onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao nosso Deus. Mas eu não acho que lá no céu a gente vai ficar só cantando hino, não, viu? Eu acho que eu vou pedalar muito lá no céu e construir uma bike invocada que a gente vai ter que viajar pelos planetas, sei lá como. Né? Acho que lá no céu eu vou tocar todos os instrumentos. Né? Aqui, Moab já toca todos, né? Mas eu lá vou aprender a tocar todos os instrumentos, vou aprender a tocar violão de verdade, certo? Acho que a gente vai usar muita criatividade no céu, sabe? Aí, quando eu estava falando isso, meus filhos perguntaram, meu pai vai ter churrasco no céu? Eu digo, não sei, só sei que Jesus, depois que ressuscitou, comeu um peixe assado na beira da praia. Certo? Porque
O texto diz que a gente vai conviver com os animais, né, brincando ali para lá e para cá. Diz, pô, então a gente não vai poder nem assar um desse. Então, a preocupação deles era com o churrasco. Mas acho que no céu a gente vai ter que usar muita criatividade. Deus vai, sabe, a gente vai se divertir, conhecer as galáxias dos países. Sabe, eu vou conhecer o Havaí, que eu não, né? Eu fico assistindo o Havaí 5.0, vendo aquelas paisagens lá, digo, pô, quando é que eu vou no Havaí, velho? Não para surfar, que eu não, mas... Segundo, irmãos, a vinda de Cristo será visível. Será visível. Primeiro, a vinda de Cristo será pessoal e visível. Verso 30 ainda diz, e todas as nações te se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Todos verão. Então, não haverá arrebatamento secreto, como contam por aí, como ensina por aí. Haverá um arrebatamento, mas arrebatar não significa que é secreto, né? Deus pega você, você é tomado para Deus, mas não significa que é secreto, até porque a Bíblia diz que todo olho verá, né? Então, será visível, a vinda de Cristo será visível. A igreja passará pela grande tribulação, mas será sustentada pelo Senhor. Será sustentada pelo Senhor. Aqueles dias serão abreviados. Aliás, nós entendemos que nós já estamos na grande tribulação. Esses dias, nos últimos dias próximos de Cristo, as coisas vão se intensificar. Vão se intensificar. Mas nós acreditamos que já estamos vivendo a grande tribulação. Até porque, gente, pense um pouco, nossos irmãos estão sendo perseguidos em Mianmar. O país em que está tendo uma ditadura absurda e os nossos irmãos estão sendo perseguidos. O que é isso para eles, senão uma tribulação terrível? Nossos irmãos estão sendo perseguidos na Coreia do Norte. E até na China. País que está aí crescendo economicamente, que está grandíssimo economicamente, que não tinha razão nenhuma para perseguir ninguém, mas tem uma razão ideológica lá em que eles não aceitam que ninguém a não ser o governo seja adorado, que ninguém a não ser o partido seja adorado. E aí os crentes estão sendo perseguidos. Sendo perseguidos. Esses irmãos estão como? Numa tribulação terrível. Logo, parte da nossa família cristã, está sendo perseguida em mais de 100 países no mundo. Esse povo está onde? Se a grande tribulação não chegou, o que dizer desse povo? Então, esses irmãos estão sofrendo, e a gente que está aqui, a gente deveria estar cada vez mais imbuído, envolvido em apoiar, em orar, em cuidar desse povo, contribuindo, seja como for, principalmente em oração, porque muitos testemunhos dessas pessoas que estão sendo perseguidas na Coreia do Norte, que estão sendo perseguidas na China, em Mianmar, em muitos outros países, muitos deles, quando dão testemunho, eles não pedem dinheiro. Eles pedem oração. E eles relatam que sentiram a oração chegando, sentiram o cuidado de Deus pelas orações dos irmãos. Eles relatam como encontraram força em Deus para permanecer na prisão lá e ainda fazer uma obra missionária na prisão. Uma missionária foi presa na Coreia do Norte e ao chegar na Coreia do Norte, ao chegar na prisão, ela olhou e não ficou olhando para si mesma, ela viu um grupo grande de jovens que estavam presos pela mesma razão ou por outras razões, e aí ela começou a evangelizar esses jovens. Quer dizer, ela, em vez dela se voltar para a sua própria dor, ela se voltou para uma missão ali dentro, e sofrendo, ralando, sofrendo, apanhando, sendo torturada, mas fazendo a missão lá dentro. E ela disse, só precisamos de oração. Só precisamos de oração. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, mas Cristo voltará e será uma vinda visível. A igreja passará pela grande tribulação, mas será sustentada pelo Senhor. Não haverá uma segunda chance, como se diz por aí, para os que não aceitarem a Cristo, como relatou uma certa novela que passou aí, né? Vinha a primeira vinda, depois o arrebatamento secreto, depois a segunda chance. Não vai ser assim. É como Cristo diz, é como Cristo ensina.
devemos nos apegar a Deus, devemos nos voltarmos para Deus, devemos buscar a Deus e não devemos jamais viver como se, sabe, é isso aqui mesmo, está tudo bem, estou cumprindo minha missão. Nossa missão vai muito além de frequentar a igreja, nossa missão vai muito além de vir aos cultos. Esse é um costume bom e maravilhoso de vir ao culto, de ir à igreja, de orar, mas nossa missão vai muito além disso. Nossa missão vai muito além disso. Então nós precisamos estar atentos. Terceiro, a vinda de Cristo será gloriosa. O próprio verso 30 diz: verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Queridos, como foi a primeira vinda de Cristo? A primeira vinda de Cristo foi anunciada por Deus só aos que ele quis anunciar. Porque ninguém acreditou. Ele anunciou aos pastores, anunciou aos magos, anunciou a própria Maria e a João e a José, anunciou a Isabel e um grupo seleto de pessoas ali que foi por Deus anunciado de que Cristo viria. Mas a segunda vinda de Cristo será gloriosa, será anunciada para todos. Ninguém já não vai conseguir perceber, todos perceberão a vinda de Cristo. Como foi que ele nasceu? Nasceu de forma humilhante, nasceu sem lugar para nascer, num lugar a esmo. Mas quando será a segunda vinda? Será gloriosa. Onde Cristo viveu? Viveu como uma pessoa simples, em lugares simples, fugindo da perseguição às crianças imprimida pelo faraó, pelo rei de Roma. E a segunda vinda, Cristo será gloriosa. Como Cristo foi tratado? Foi humilhado, foi desprezado, foi injustiçado, foi crucificado, foi morto e zombado. Mas a sua segunda vinda será gloriosa. Então, diferentemente da primeira vinda, na qual ele foi humilhado, viveu como um qualquer, na segunda vinda, Cristo virá em grande glória, e todos verão. Foi julgado, desprezado e morto, mas na segunda vinda ele virá em grande glória. Então a segunda vinda será gloriosa. Cristo porá um fim a esta realidade inadequada na qual vivemos. Querido, não tem conforto para nossa alma neste lugar. Tem algum conforto para o corpo, tem algum conforto, sabe, para a psique humana, tem algum conforto para... Mas não tem conforto para a nossa alma aqui. Só tem conforto em Cristo. Só em Cristo posso confiar. Ele é a nossa força, luz, canção. Lugar seguro, nele achei. A música, a letra é muito grande, eu não lembro toda não. Rimou até, não lembro toda não. Só em Cristo posso confiar. Ele é a força, luz, canção. Lugar seguro, nele achei. Rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar. Até que eu possa. Vou misturar tudo. Então, só em Cristo há. Só em Cristo há. E aí, 2 Pedro 3,10 diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Tudo será revelado, tudo será desnudado. Busque conforto no Senhor, queridos. Busque conforto em Cristo. E considere
que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8,18. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, esperando o dia da redenção também. Então até a natureza se geme e se sente inadequada. Até a natureza não consegue ser plenamente ela por causa do pecado do homem que a sujeitou. Então não há para estrangeiros lugar seguro aqui. Lugar seguro é em Cristo. Lugar seguro é no Senhor. E aí, Isaías 11, como será lá no céu? O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal, nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos atraia para si cada vez mais, e nós possamos corresponder a essa atração, adorando ao Senhor, orando, louvando ao Senhor, nos rendendo completamente, vivendo para servi-lo, para adorá-lo. Assim, certamente você vai se sentir inadequado nesse lugar, neste mundo. Vai se perceber estrangeiro de fato e vai desejar e almejar as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas de Deus. Mesmo trabalhando muito aqui, fazendo muito aqui, mas olhando para o alto. É assim que a gente deve viver. Desejando muito que esse país dê certo, desejando muito que todos os brasileiros desfrutem das riquezas imensas que existem aqui, pois só são desfrutadas por por alguns. Mesmo assim, trabalhando, mas olhando para o alto, aguardando o dia em que Cristo voltará e todo olho verá. Pois assim como sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém? Deus, obrigado, Pai, pela sua graça e pelo seu amor, pela sua imensa misericórdia, pelo seu perdão. Obrigado, Deus. Enche a tua igreja com teu Espírito Santo. Como as águas cobrem o mar, derrama o conhecimento do Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Aguardamos, ansiamos e nos rendemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Um dia lindo, onde eu encontrar a eterna glória que prometi.
manifestar. Que alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está hoje aqui. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para trazer-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida é um exemplo de amor. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ficar de pé, queridos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o insondável, grande, eterno, infinito amor de Deus, o nosso Pai, que o convencimento, o consolo, a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, repouse sobre o Brasil, sobre os irmãos em todos os lugares onde estão sendo perseguidos, sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém.